Shalom e bem-vindo ao canal onde a verdade das Escrituras ganha vida à luz do Mashiach Yeshua. Aqui, a história, a fé e a profecia se unem para revelar o propósito eterno de Elohim para Israel e para você. Hoje vamos mergulhar em mais um capítulo profundo e revelador das Escrituras e da história do nosso povo. Prepare seu coração, abra sua mente, porque o que você vai ouvir agora não é apenas conhecimento, é restauração, é identidade, é a voz do Eterno chamando o seu povo de volta às raízes. Agora, vamos subir juntos ao alto de uma fortaleza no deserto, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Vamos falar de Massada, um símbolo de resistência, coragem e desespero, mas também um reflexo profundo da esperança messiânica de nosso povo, o que levou quase 1000 judeus a preferirem a morte à escravidão. O que essa história nos revela sobre o coração de Israel e o clamor por redenção? Fique até o fim, porque vamos descobrir como Massada ecoa o grito do povo pela vinda do verdadeiro Messias, Yeshua. Cenário histórico. Massada, ou Metzadá em hebraico, significa fortaleza. Ela está localizada no alto de uma montanha isolada na região do deserto da Judéia, com vista para o Mar Morto. Originalmente construída por Alexandre Janeu, foi fortificada por Herodes, o Grande, que temia uma revolta dos judeus ou uma invasão romana. Herodes construiu ali palácios luxuosos, armazéns, cisternas e muralhas imponentes, um verdadeiro refúgio de emergência. Mas Massada entrou para a história décadas depois, durante a grande revolta judaica contra Roma, 66-73 da era atual. Logo após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, um grupo de zelotes, judeus resistentes, liderados por Elazar ben Yair, refugiaram-se em Massada. Eles eram os últimos rebeldes após a queda de Jerusalém. Cerca de 960 homens, mulheres e crianças refugiaram-se nessa fortaleza no alto de uma rocha isolada. Eles não eram apenas fugitivos, eram sobreviventes, zelotes, remanescentes dispostos a tudo para não se render ao domínio de Roma. Durante quase 3 anos, resistiram ao cerco da poderosa 10ª Legião Romana, liderada por Lúcio Flávio Silva. Mas Roma não recuava. Determinados a alcançar o topo da fortaleza, os romanos iniciaram a construção de um imenso aterro, feito com milhares de toneladas de pedras e terra. Enquanto isso, os judeus faziam o que podiam. Das muralhas, lançavam pedras, atacavam os operários e atrasavam a obra. Cada pedra era um ato de resistência, mas Roma respondeu com frieza estratégica, colocou judeus escravizados, irmãos de sangue, para concluir o aterro, e os defensores, ao verem isso, pararam de atacar. Eles preferiram sofrer o avanço do inimigo a ferir inocentes. Foi esse ato de compaixão que permitiu aos romanos concluir a rampa e se preparar para invadir Massada. E então, os líderes judeus sabiam, não havia mais tempo. Eles se reuniram em segredo. Sabiam o que os romanos fariam. Estrupariam as mulheres, profanariam seus corpos e levariam seus filhos como escravos para os campos e arenas de Roma. Diante disso, tomaram uma decisão aterradora, mas que, para eles, era a única saída com dignidade. 12 homens foram escolhidos. Seus nomes foram escritos em 12 pedras de argila. O plano era claro. Cada homem mataria sua esposa e seus filhos, livrando-os do destino nas mãos de Roma. Depois disso, os próprios homens seriam mortos, uns pelos outros, pelos 12 escolhidos. Por ser proibido no judaísmo tirar a própria vida, eles decidiram seguir essa ordem até o fim. Após todos os demais estarem mortos, os 12 se matariam entre si, até sobrar apenas um. E esse último homem, o portador do peso final. E antes de darem fim à própria história, os zelotes tomaram uma última decisão. Eles destruíram tudo dentro da fortaleza de Massada. Cada arma,
Cada objeto, cada bem material foi reduzido a nada. Nada deveria cair nas mãos dos romanos. Mas uma coisa eles não destruíram: os mantimentos. Sim, deixaram intocados os armazéns de comida e água, enormes quantidades de suprimentos, comida suficiente para muitos anos. Por quê? Porque eles queriam deixar claro: não fizeram aquilo por fome. Não foi o desespero que os levou àquela escolha. Foi a liberdade, a decisão de não viver acorrentados, de não ver suas esposas violentadas, seus filhos vendidos como escravos e seu Elohim profanado diante dos ídolos de Roma. Aquela comida intocada era um grito silencioso gravado na história. Um protesto sem palavras dizendo: não morremos porque fomos vencidos. Morremos porque escolhemos permanecer livres. E o eco desse ato ainda ressoa hoje. Massada se tornou símbolo não da derrota, mas da dignidade de um povo que escolheu a morte com honra, em vez da vida sem fé. E então, o último homem lançou-se sobre a própria espada. Quando os soldados romanos finalmente atravessaram a muralha e entraram na fortaleza, não encontraram resistência. Encontraram silêncio, tragédia. Famílias inteiras tombadas lado a lado, como se dormissem abraçadas à eternidade. Para muitos, isso foi o ápice da fé e da resistência. Para outros, uma tragédia marcada pelo desespero de um povo cercado, sem direção espiritual. Mas o que a tradição judaico-messiânica pode nos ensinar com tudo isso? Será que os corações em Massada não clamavam por redenção? Será que essa história não revela a dor de Israel esperando um verdadeiro libertador? E então, um detalhe extraordinário foi descoberto. Durante escavações em Massada, arqueólogos encontraram algo improvável. Uma semente que ficou ali, enterrada por quase 2000 anos. E quando foi plantada, ela floresceu. Uma vida ressurgiu do deserto, um sinal, uma esperança. Um símbolo de que, mesmo quando tudo parece perdido, Elohim não se esquece da sua promessa. Essa semente aponta para Ezequiel 37, os ossos secos que voltam à vida. Aponta para a restauração de Israel. Aponta para o retorno do verdadeiro Mashiach, que não trará espada, mas ressurreição, paz e reino. O desfecho trágico e ao mesmo tempo heróico da resistência em Massada, onde famílias inteiras preferiram a morte à escravidão. Mas há um detalhe quase profético escondido sob as pedras daquela fortaleza. Durante as escavações feitas em Massada, arqueólogos encontraram algo improvável: uma semente de tamareira. Uma semente que permaneceu enterrada por quase 2000 anos. E então, cientistas israelenses decidiram plantá-la. E o impossível aconteceu. Ela germinou, floresceu, deu frutos, uma semente esquecida no tempo. Uma semente que sobreviveu ao colapso, à destruição, ao silêncio, e que no momento certo voltou à vida. Isso não é apenas um fato arqueológico. Isso é um sinal profético. Em Ezequiel 37, o profeta vê um vale de ossos secos. Elohim pergunta: filho do homem, poderão estes ossos reviver? E Ezequiel responde: tu o sabes, ó Adonai. Elohim então dá a ordem: profetiza, dize a esses ossos: eu farei entrar em vós o fôlego de vida. E os ossos começaram a se juntar. Vieram nervos, carne e, por fim, vida. A casa de Israel, morta espiritualmente, dispersa entre as nações, seria restaurada. Essa semente que reviveu depois de 2000 anos é um eco silencioso dessa profecia. Em 1948, após quase 2 milênios de dispersão, o povo de Israel voltou à sua terra. O Estado de Israel nasceu em um só dia, como Isaías havia profetizado. A língua hebraica foi restaurada, o deserto floresceu. E assim como aquela semente, Israel reviveu. Mas ainda falta algo, porque Ezequiel diz que os ossos reviveram, mas ainda não havia neles o Espírito.
o Espírito de Elohim. Essa restauração física de Israel é o início, mas a restauração espiritual virá com a manifestação plena do Mashiach. E é aqui que a tradição judaico-messiânica aponta para o Mashiach ben David, Yeshua, aquele que foi rejeitado por muitos, mas que está vivo e que voltará para reinar, unir o povo e cumprir todas as promessas feitas aos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov. Massada não foi o fim. Aquela semente não foi o fim. A história de Israel não termina no deserto. Ela renasce nele. E a pergunta agora é: você já deixou o Espírito de Elohim soprar sobre seus ossos secos? Você já permitiu que o Mashiach restaurasse sua vida, sua fé e sua identidade? Israel reviveu. A semente brotou. Yeshua vive. E o reino está se aproximando. Massada representa um povo que lutou até o fim por liberdade, mas também um povo que perdeu o centro da sua espiritualidade. O templo, a esperança, o rei Messias. Os zelotes esperavam um Messias guerreiro que libertaria Israel de Roma pela espada. Mas Yeshua já havia vindo, não com espada, mas com reconciliação. Ele veio antes da destruição do templo e profetizou tudo o que aconteceria. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Lucas 21:6. O povo recusou o verdadeiro Mashiach e, sem sua luz, acabou seguindo líderes que prometiam vitória carnal. Massada nos lembra o que acontece quando esperamos libertação política, mas rejeitamos a redenção espiritual. Massada não é apenas uma lembrança arqueológica, é um espelho espiritual. Quantas vezes colocamos nossa confiança em líderes, sistemas ou ideologias, esperando libertação externa, enquanto a escravidão continua dentro de nós? Quantas vezes lutamos por liberdade, mas sem a direção do Ruach HaKodesh, Espírito do Santo? Massada clama por Yeshua, o verdadeiro libertador, que não veio apenas libertar Israel de Roma, mas de algo maior, do pecado, da morte, da separação de Elohim. A resistência de Massada deve nos inspirar, mas também nos alertar. A coragem sem revelação pode nos levar ao desespero, mas a coragem com a presença do Mashiach nos conduz à vida eterna. Hoje, soldados israelenses juram fidelidade dizendo: Massada não cairá novamente. Mas para nós, judeus messiânicos, o verdadeiro juramento é outro: Yeshua reinará novamente. Massada caiu porque Israel estava sem seu rei. Mas a nova Jerusalém descerá e todo Israel dirá: Baruch haba b'shem Adonai, bendito o que vem em nome de Adonai. Mateus 23:39. Massada nos desafia hoje. Você está resistindo com fé ou com desespero? Sua confiança está em homens ou no Mashiach? Você espera por um reino terreno ou pelo reino do céu que desce à terra? Se você deseja estar preparado para o verdadeiro retorno do rei, Yeshua HaMashiach, então fortaleça sua fé, limpe sua vida e prepare-se como noiva para o noivo. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais estudos como este. Que o Elohim de Israel te abençoe e que a fortaleza da tua fé nunca caia. Massada não cairá novamente e tampouco cairá a esperança em Yeshua. Shalom e até o próximo estudo.